Entendi. Como isso? Ela relaciona dança através da genética mais articulada. Sejam bem-vindos à série Falar as Danças, um ciclo de palestras por artistas da dança que escrevem sobre o que fazem e fazem sobre o que escrevem. O meu nome é Carlos Oliveira e esta é uma coprodução entre os Estúdios Victor Cordon e a Associação Parasita em Lisboa. Falar as Danças apresenta uma série de episódios, tanto em português como em inglês, em que artistas da cena internacional da dança contemporânea discutem questões que fazem da dança e da coreografia um terreno inesgotável de experimentação, problematização e pensamento. Para hoje convidamos André Lepecki, ensaísta e curador, a ler-nos um texto seu intitulado A Disputa pelo Movimento e o Não Tempo da Luta, um delírio em 4 movimentos. Lepecki trabalha e investiga na interseção de estudos críticos de dança, prática curatorial, teoria da performance, dança contemporânea e performance em artes visuais. É professor titular na Universidade de Nova Iorque, onde coordena o Departamento de Estudos da Performance. Publicou Exhausting Dance, Performance and the Politics of Movement pela Routledge em 2006, entretanto traduzido para 3 idiomas, e, pela mesma editora, em 2016 publicou Singularities, Dance in the Age of Performance. Vamos agora ouvir André Lepecki por cerca de 30 minutos, após o qual eu e ele falaremos sobre a vida institucional das artes, os modos de resistência e fuga à sua comodificação e ainda sobre a relação entre a escrita e a dança ocidental. Queiram então dar a vossa atenção à escuta e sigam as palavras. A disputa pelo movimento e o não tempo da luta. Um delírio em 4 movimentos. Movimento 0. 3 epígrafes. O assombro com o fato de que os episódios que vivemos no século XX ainda sejam possíveis não é um assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a concepção de história da qual emana semelhante assombro é insustentável. Walter Benjamin. A luta do nosso novo milénio será uma luta entre, por um lado, o imperativo de garantir o bem-estar daquilo a que a nossa atual etnoclasse, isto é, a burguesia ocidental, conceptualiza como sendo humano, ou seja, o homem que se sobre-representa a si mesmo como se fosse o humano em si, e, por outro lado, o de garantir o bem-estar e, portanto, a plena autonomia cognitiva e comportamental da espécie humana enquanto tal, enquanto nós. Sylvia Wynter. Precisamos ser capazes de imaginar o que acontece sem o tempo. Denise Ferreira da Silva. Movimento 1. O que acontece sem o tempo? Denise Ferreira da Silva escreve em 2016, ou seja, antes da eleição de Donald Trump à presidência do ZEWA, e antes sequer de se imaginar que Jair Bolsonaro se lançaria numa vitoriosa campanha eleitoral presidencial no Brasil, sobre o que chama de eventos que ocorrem sem o tempo. Num ensaio escrito para a Bienal de Liverpool daquele ano, Ferreira da Silva esclarece o que seria esse evento sem o tempo, que, paradoxalmente, é constitutivo do regime histórico em que vivemos. Esse evento sem o tempo é o que Ferreira da Silva chama de, cito, evento racial. Ferreira da Silva o define da seguinte maneira, cito, o evento racial é necessariamente sem tempo, devido ao modo como a diferença racial reconfigura o colonial ao compreender o nativo e o escravo como ferramenta científica, biológica, que imprime seus traços mentais, morais e intelectuais fora da história. Fim de citação. Na sua reiteração permanente e planetária
Ao longo de pelo menos 5 séculos, o evento racial forja, condiciona, fundamenta, reifica, naturaliza e reproduz, cito, um tipo de pensamento temporal predominante que surgiu na Europa por volta da mesma época do surgimento do capital. Que tipo de pensamento temporal seria esse, então, que reproduz o evento racial como um gesto fundador, reprodutor da modernidade capitalista colonial, extrativista, antibiótica e antizoótica? Aqui vale a pena invocar uma outra frase de Walter Benjamin, autor que Ferreira da Silva também cita nesse seu texto de 2016. Nas suas célebres teses sobre a filosofia da história de 1940, Benjamin, já então plenamente transformado em vida nua, ou seja, num ser humano cujo assassinato não configura um crime aos olhos do Estado, diz-nos, cito, a ideia de um progresso da humanidade na história é inseparável da ideia de sua marcha no interior de um tempo vazio e homogéneo. A crítica da ideia de progresso tem como pressuposto a crítica da ideia dessa marcha. Fim de citação. Um espaço cheio de tempo vazio onde se marcha. Essa é a definição do tempo newtoniano. O tempo absoluto, verdadeiro e matemático em si e por si mesmo, de acordo com a sua natureza, sem referência a nada do externo, flui uniformemente, escreve Newton. Tal definição, absoluta, verdadeira e natural, que instaura a física moderna, ou a modernidade da física, instaura também os movimentos do mundo, como contidos por esse tempo indiferente e homogéneo. O que a frase de Benjamin nos indica é que antes de qualquer crítica à marcha do progresso, devemos entender primeiro o que faz com que a física encontre a sua modernidade ao postular o tempo como um contentor vazio e homogéneo, dentro do qual corpos executam um movimento bem específico da marcha. Movimento esse que é, como sabemos, linear, constante, uniforme e, acima de tudo, unidirecional. 4 décadas após Benjamin escrever aquelas linhas, o filósofo caribenho Edouard Glissant chamaria tal movimento retilíneo de, cito, nomadismo vectorial, que associou especificamente à cinética do expansionismo colonial. Quem ganha com a afirmação e reificação de que o tempo é um contentor vazio e homogéneo dentro do qual se desenrolam movimentos? Esta questão provoca a imaginação coreopolítica contemporânea pelo simples motivo de que tudo o que se diz sobre o tempo como continente tem consequências profundas sobre tudo o que se pode dizer sobre os corpos por esse tempo contidos. Existências enclausuradas por uma meta-lei supostamente natural, supostamente universal e imutável, uma lei inquestionável porque introjetada como isomórfica à realidade, controlando por de dentro as condições de se imaginar os deslimites fugitivos do movimento. Ou seja, postular um tempo vazio, homogéneo e contentor, como faz Newton, é, simultaneamente, desejar criar corpos que sejam eles próprios vazios, homogéneos e contidos. Contidos no e pelo tempo que os contém, mas também postos em marcha dentro de sua ordem natural de progressão linear e imparável, justamente a ordem temporal. Nessa conformação crono-coreo-somática, tudo e qualquer ato entendido como significante, só pode ser executado como sendo mais um elemento contribuindo para um marchar sem fim. O que fazer então? Quem sabe começar por relembrar a terceira epígrafe desta fala, a frase de Denise Ferreira da Silva, e pensar como ela é menos uma frase poética, um rebuscado filosófico, do que um programa performativo, para usar a expressão, conceito da performer e teórica brasileira Eleonora Fabião. Relembremos a frase de Ferreira da Silva. Precisamos ser capazes de imaginar o que acontece sem o tempo. Podemos agora perceber a urgência desse chamado. Pois é apenas ao imaginarmos e pensarmos
tudo o que acontece sem um tempo, que podemos começar também, e inevitavelmente, a repensar e a reimaginar quais os corpos a serem inventados, quais os corpos a serem rearticulados, a serem redimensionados, para continuarmos a luta contínua contra o tempo que nos condena. Imaginar o que acontece sem o tempo é desde já imaginar outros corpos, acontecimentos. Este é o primeiro passo para se detonar com a ideia de tempo contentor, neutro, uniforme, universal e legislador alheio aos corpos que o habitam. Para a dança, tal passo implica uma reformulação de alguns dos seus pressupostos. De uma maneira geral, pensa-se em refazer ou rearticular corpos por via de operações somáticas, cinéticas, fisiológicas ou anatómicas. Mas aqui a proposta é outra. Para se refazer os corpos é preciso, antes mesmo de se desfazer e de se refazer os seus órgãos, antes mesmo de se desfazer e de se refazer sistemas de hábito e de organização de órgãos, é preciso, dizia, antes de tudo, desejar desfazer o tempo. E, claro, de facto, desfazê-lo. Refazer corpos, ao se repensar o tempo, significa reimaginar a própria física. Estamos assim com o nosso plano coreopolítico delineado. Reimaginar a física, abolir o tempo, nada mais, nada menos. Neste processo, talvez ajude a começar com a pergunta: de onde surge esta ideia de tempo vazio, homogéneo, neutro e contentor de corpos? E desdobrar essa pergunta em outra: por que motivos bio- e necropolíticos se formou e se firmou essa ideia de tempo vazio e homogéneo, continente de corpos, como lei universal da física e dos homens? Universalismo, de tal maneira total, que se torna base inquestionável não apenas da física, que lança a marcha da modernidade, mas também, e já vamos ver como, de toda uma metafísica do poder racial necrófilo do capitalismo integrado global. Já responderemos a estas perguntas em breve. Mas talvez seja agora um bom momento para respirarmos juntos um pouco. Respirar com dois coreógrafos dançarinos negros, queer, brasileiros, e em um seu trabalho recente de 2020. Depois desse respiro, com eles, poderemos então regressar a atacar a ideia do tempo homogéneo e vazio como pré-condição para a fabricação violenta de corpos homogéneos e vazios, subjugados também eles a reproduzir um movimento vazio e contido. Movimento 2. O não-tempo da luta. Vimos como Denise Ferreira da Silva e Walter Benjamin, separados que estão por décadas, continentes e experiências de vida e de processos de racialização tão diferentes, nos oferecem uma perspectiva político-teórica e epistemológica do tempo muito similares. É através dessa perspectiva que devemos abordar os nossos modos de ação e de movimento dentro do quadro geral da muito longa modernidade racial. Mas aqui, nessa abordagem, Ferreira da Silva é lapidar quando afirma que, cito, o tempo não é dimensão apropriada para observar o evento racial. Mas se o evento racial constitui ao mesmo tempo a totalidade ontohistórica da modernidade capitalista colonial racista, a sua clausura epistemológica científica e a sua condição de possibilidade tecnológica e desejante, resulta então que, para observarmos de facto esse evento, teremos que entrar literalmente numa outra dimensão. Dimensão que recusa o tempo como contentor vazio e homogéneo de corpos que dentro dele se moveriam. Dimensão que, no limite, recusa a própria ideia de tempo. Essa outra dimensão é o que chamaria exatamente de o não-tempo da luta. Imaginem, visualizem a seguinte imagem, projetada no ecrã de cinema. Todo o espaço é ocupado por um campo negro. Nesse campo, micropartículas surgem e se agitam em movimento browniano. Do campo negro, por entre as partículas, uma voz tranquila se faz ouvir. Calmamente, ela propõe: e se a partir de agora
pudéssemos pensar o mundo sem um fantasma da linearidade. E mais adiante, ainda no campo negro cada vez mais povoado por partículas em movimento aleatório, a mesma voz acrescenta: e se pudéssemos pensar a coreografia fora da flecha do tempo? É assim que começa o filme da dupla de coreógrafos dançarinos, Davi Pontes e Wallace Ferreira, intitulado, adequadamente, Delirar o Racial, um filme de 2020. Fiquemos um pouco com as frases que abrem o filme. O que significa para a coreografia ser pensada fora da flecha do tempo? E o que significa para a coreografia associar esse pensamento a um princípio de delírio racial, como propõem Pontes e Ferreira? E por que esse pensamento fora do tempo, porque essa ideia de estar e atuar numa dimensão fora da flecha do tempo, necessita como parceiro de co-articulação um infinito campo negro onde partículas em movimento browniano se agitam? Estas duas questões, que derivam das questões premissas que embasam o pensamento coreográfico e o princípio de composição de Pontes e Ferreira, apontam já para o que seria pensar o não-tempo que caracteriza um tipo particular de movimento dentro do movimento genérico da modernidade racial. Um movimento do não-tempo chamado luta. Não é por acaso que a primeira colaboração entre Davi Pontes e Wallace Ferreira se desdobra em duas distintas obras encadeadas pelo mesmo título, a saber, Repertório 1, Repertório 2. Ambas têm como principal motor dramatúrgico-coreográfico o princípio e as práticas daquilo a que Pontes chama de, cito, autodefesa em dança. Como escreve Pontes na sua dissertação de mestrado sobre Repertório 1 e 2, trata-se, nestas peças criadas e dançadas a dois, de, cito, montar um programa ético-político para pensar autodefesa, isto é, perfurar o medo e compreender a condição incontornável de não ter a paz como escolha. Fim de citação. Não se podendo ter a paz como escolha, como se monta então um programa ético-político? Como se compõe a dois uma coreopolítica fora da dimensão de um tempo linear homogéneo, condentor, universal e vazio? A resposta que Pontes e Ferreira dão é singular, pois o que importa, antes de mais, para a composição desse campo de ação, não é a inventividade do sujeito, nem a criatividade do artista, mas uma recusa das premissas espaço-temporais, de modo a que se possa obter uma vivência radicalmente outra das que formam o tal sujeito oco e contido pelo tempo vazio. Ou seja, a primazia para a formação de uma vida fora da dimensão do tempo se dá não por via de psicologias ou ideologias, mas por um atento mapeamento de campos de forças, entendidos agora não apenas como zonas específicas onde se ativam potenciais de ação, mas como emaranhamentos intensivos onde se intra-ativam potenciais de relação. Como escreve Pontes, uma dança de autodefesa se compõe, cito, atravessando o tempo linear, acionando passado, presente e futuro, sem as fixações de espaço-tempo formal. Fim de citação. Mas Pontes continua. Diz ele: só posso escrever dessa forma, atravessando o tempo linear, acionando passado, presente e futuro, sem as fixações de espaço-tempo formal. Essa configuração rompe com a separabilidade e atravessa o tempo. Escrevo, para mim, para as pessoas negras, LGBTQIA+, e pessoas não brancas desse país. Escrevo para deixar rastro. Escrevo no meio de uma pandemia do novo coronavírus e com muito medo de não conseguirmos frear o fim deste mundo. É importante dizer aqui que Pontes usa o verbo escrever tanto para se referir à produção do texto como também para se referir à criação coreográfica. Assim, ao escrever sobre autodefesa como programa coreográfico, para aqueles que não têm a paz como escolha, estamos já a compor ações de luta que transformam por de dentro as premissas que definem o tempo da dança teatral e principalmente as premissas que regem a coreografia enquanto procedimento e regime composicional. Trata-se de um projeto difícil e delicado, pois trata-se de facto de acessar um modo de existir numa outra dimensão,
tornar o corpo transgressor de leis supostamente universais da física. Ativar o corpo como seu princípio legislador espaço-temporal. Como ainda escreve Pontes, e mais uma vez para ele, quem escreve dança e quem dança escreve, o imperativo, neste caso, é o de se articular na escrita, no corpo, no entre-corpos do dueto, no entre-corpos entre dueto e o público, cito, a possibilidade de pensar autodefesa sem dilatar o design de violência global. Invisto neste projeto porque não vejo a possibilidade de sobrevivermos de outra maneira. A autodefesa é um programa para corpos que sofrem com os constantes ataques do Estado, da polícia e de homens brancos, cis, que demonstra a cada dia sua incapacidade de desocupar a posição de agressor. Fim de citação. O que é extraordinário é que Davi Pontes e Wallace Ferreira encontram essa incapacidade de desocupar a posição de agressor não apenas num suposto conteúdo psicológico ou ideológico que definiria o sujeito ou a subjetividade do homem, branco, cis, mas também, e talvez até de uma forma mais acirrada, num modo majoritário de se conceber a relação entre espaço, tempo e violência. Ou seja, há uma relação direta entre a física e as violências que mobilizam o movimento violento do mundo. No seu livro Physics of Blackness, a pensadora e feminista Michelle Wright articula de maneira detalhada uma crítica do evento racial que justamente enfatiza a predominância da reificação e naturalização do espaço-tempo newtonianos, através do qual uma ideia hegemónica de sujeito se produz e se reproduz. Produção de sujeito que, por seu lado, estabiliza como natural e inquestionável o mundo natural descrito e prescrito pela física. O primeiro passo nessa co-constituição entre o sujeito da modernidade, o homem, e o evento racial é, como sabemos, a expropriação dos potenciais de relação que compõem a vida. É esse movimento de expropriação que extrai da vida a ideia de natureza. E é esse ato de confinamento da vida dentro do contentor homogéneo, vazio e unidirecionado a que se chamou de tempo, que funda o que se convencionou chamar de física. Na introdução do seu livro Physics of Blackness, Wright relembra como, cito, Newtonian laws of motion and gravity, a hallmark of European scientific revolution, reveal, as Newton himself asserted, that absolute, true, and mathematical time, in and of itself and of its own nature, without reference to anything external, flows uniformly. Fim de citação. Este é o espaço vazio de um tempo indiferente, sobre os quais Benjamin nos alertava como sendo condição primeira para a instalação da cinética da marcha enquanto física do progresso. Toda uma série de perguntas se precipitam. Por que uma autora feminista negra contemporânea tem que se preocupar com a questão da física newtoniana? Qual a relação entre esse modo de saber, a física newtoniana, e formas de poder, particularmente a modernidade capitalista racial de vigilância? O que tem a física, que em princípio apenas descreve de modo objetivo o mundo, a ver com práticas de opressão ou práticas de resistência ou de autodefesa de minorias raciais, de género, que se dariam supostamente no mundo subjetivo, num plano supostamente apenas político e ideológico? Teremos que regressar aqui então, e de forma bem material e concreta, à fundação da coreografia enquanto aparato de captura de movimento e de corpos, que são colocados não apenas num espaço universal e neutro, mas num tempo universal e neutro. Bem como regressar ao início do filme Delirar o Racial, de modo a começarmos a ensaiar, experimentar e viver o não-tempo da luta e sua relação com uma dança por vir. Movimento 3. O não-tempo da luta, parte 2. É apenas quando deixamos de lado qualquer possibilidade da existência de tempo que de fato conseguimos começar a endereçar, por via do movimento, o que acontece na luta contínua. E o que acontece é isto. A luta contínua não revela apenas a ilusão
que é a noção de tempo como batimento que segue uma cadência independente das estrelas e planetas, independente das nossas percepções, mas revela que o tempo é aquilo que não é. A luta contínua nos diz: o tempo é aquilo que não é. Portanto, não é tanto que a luta está fora do tempo, ou sem o tempo, ou num tempo circular, ou num tempo espiralado, ou num tempo flecha, ou num tempo abismo, etc. Tais descrições ainda colocam, recolocam, reiteram, mesmo que de modo distinto, a categoria do tempo como existindo de certa maneira ou operando algures. Antes, o que eu insisto aqui é que temos que terminar de vez com a categoria do tempo. Esse gesto é a garantia de que a luta passa a ser entendida como um modo de coativação de movimentos. Movimentos esses que revelam toda uma outra dimensão, existencial, mas principalmente de uma física relacional e somático-delirante. Para que não se pense que se trata aqui de metáfora ou poesia, o físico italiano Carlo Rovelli, no seu livro The Order of Time, um livro recente, explica ao longo de 243 páginas de que modo a física quântica gravitacional nos revela que o mundo é sem tempo. Rovelli acrescenta ainda sem hesitações, cito: quando dizemos tempo deveríamos dizer ignorância. Fim de citação. E é por isso mesmo que Davi Pontes e Wallace Ferreira têm que começar a delirar o racial num campo de partículas em movimento incomputável. Por extensão, toda dança que se defina como participando de um movimento de luta de autodefesa ou não, nos diz também sobre o que é viver numa dimensão onde o tempo não é. Essa dimensão teria, como outro nome, vida. Só assim poderemos entender o à vontade com que Sylvia Wynter, na segunda epígrafe desta fala, propõe como se fosse algo que se diz todos os dias, simplesmente uma luta com a duração para todo este milénio. Repito a epígrafe de Sylvia Wynter. A luta do nosso novo milénio será uma luta entre, por um lado, o imperativo de garantir o bem-estar daquilo a que a nossa atual etnoclasse, isto é, a burguesia ocidental, conceptualiza como sendo o humano, ou seja, o homem, que se sobre-representa a si mesmo como se fosse o humano em si. E, por outro lado, o de garantir o bem-estar e, portanto, a plena autonomia cognitiva e comportamental da espécie humana enquanto tal, enquanto nós. Fim de citação. A luta continua porque a luta é contínua. Ouvimos A Disputa pelo Movimento e o Não-Tempo da Luta, um delírio em 4 movimentos, um texto que André Lepecki preparou para esta ocasião. Muito obrigado, André, pelo texto e pela leitura. Gostaria de começar esta conversa perguntando como entendes ser possível afirmar a vida fora desse tempo abstrato e vazio no mundo das artes, que não obstante é feito de instituições e do capital que as acomoda. Qual o lugar e o modo da luta neste mundo de hoje, em que a comodificação das artes inevitavelmente hegemoniza modos de leitura, visibilidade, legitimação, mesmo quando se exorta a diversidade, a representatividade e a crítica das próprias instituições que assim se apropriam dos discursos em seu benefício? A tua pergunta é ótima porque ajuda a esclarecer uma série de elementos no texto. Acho que a primeira coisa a dizer é que vou conhecer na próxima semana, em princípio, em Teresina, o Antônio Bispo dos Santos, também conhecido pelo Nego Bispo, que é um líder quilombola, um filósofo quilombola brasileiro, e tem um livro muito bonito chamado A Terra Dá, a Terra Quer. E nesse livro o que é muito interessante é que ele diz que existe a humanidade, que é um projeto humanista e é feita de homens.
É exatamente aquilo que a Sylvia Wynter diz. Existe uma figura chamada homem, que é hegemónica, e essa figura tem um projeto de mundo. É um projeto arquitetónico, é um projeto artístico, é um projeto de capital, é um projeto de vida. É um modo de vida. E depois há outros modos de vida. Mas parece que para a humanidade, para usar, ou para o homem, com H maiúsculo, como figura hegemónica desse ser e dessa vida, parece que todos os outros modos de vida que possam existir são menores e menos interessantes, mais atrasados e etc. Todos os tipos de desqualificações que esses outros modos de vida possam trazer. E então o que é que a gente faz? Acho que a gente tem que continuar a insistir que existem outros modos de vida. É claro que vamos nos inserir dentro das instituições, mas é preciso apontar às instituições que, apesar das suas boas intenções, elas permanecem hegemónicas e elas reduzem a potencialidade daquilo que a dança, por exemplo, poderia ser, permanentemente, por via do fato de serem e cumprirem o papel ou a missão de reforçar permanentemente esse modo civilizatório chamado homem, ou ser humano. A partir dos anos 2010, mais ou menos, há uma série de livros que começam a ser publicados por autores e autoras minoritárias que se preocupam, do ponto de vista de uma ética, de uma política minoritária, de uma teoria crítica minoritária, preocupam-se em interpelar as ciências físicas. Talvez a Karen Barad seja uma das mais conhecidas. Pensando do ponto de vista de uma teoria queer, feminista, ela de facto vai pensar física quântica e pensar performatividade. E o ponto de vista dela é queer. Depois há a pessoa que eu cito no texto, que é a Michelle Wright, que vai pensar a relação entre a física newtoniana, a física quântica e a negritude, principalmente nos Estados Unidos. Depois há uma colega em Performance Studies, que é a Karen Shimakawa, que vai pensar a relação entre radioatividade e entanglement, que é o emaranhamento quântico, e Butoh. Depois há o Fred Moten, que propõe uma blackness nas ciências físicas. E de repente tu ficas a pensar, ok, toda a teoria crítica, desde a escola de Frankfurt, debruça sobre a literatura, sobre as artes, vai pensando juntamente com elas, e de repente nós temos uma teoria crítica minoritária ligada a movimentos também identificados como pertencendo a movimentos de anti-branquitude e anti-cis heteronormatividade, que estão a pensar a física. Ora, isso a mim parece-me uma vontade de tentar perceber de que maneira, nesse grande projeto civilizacional, há algumas leis que não podem ser questionadas, porque são consideradas leis da natureza, e que a física seria apenas uma expressão dessas leis que não podem ser questionadas, porque elas são leis da natureza, e de repente se percebe que nessas leis da natureza, inclusive as leis que determinam os movimentos dos corpos, existe todo um regime de poder à volta delas. Voltando ao início da tua pergunta, eu sei que o Davi Pontes e o Wallace Ferreira circulam em instituições. Mas eu não posso deixar de acreditar que o seu circular dentro de instituições opera por dentro um remanejo da instituição. E esse remanejo passa por via do tempo. Por exemplo, para um programador de dança, existe o espetáculo de dança que tem 50 minutos a 1 hora. Esse circula. O espetáculo de dança que tem 4 horas e 48 minutos já é uma coisa mais complicada. E o espetáculo de dança que tem 3 minutos ainda é mais complicado ainda. No início do século XX, inclusive na Judson Church, a maioria daquelas peças todas que a gente acha fantásticas tinham 3, 4 minutos. Não tinham mais que isso. O que é que significa ser um coreógrafo de vanguarda e fazer peças de 4 minutos? E onde é que está o mercado disso? Ora, uma coisa que eu sei que o Davi e o Wallace fazem no repertório 1 e 2 é uma espécie de corte, porque aquilo vai rolando, vai acontecendo, mas de repente aquilo não acontece para eles, eles param. Eu imagino para um programador vai dizer, epá, vejam lá se isso dura, vejam lá se não param aos 15, porque senão, ou vejam lá se aquilo não dura demais, vocês não ficam muito entusiasmados e ficam lá 6 horas.
a fazer tum-tum, 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 tum. Ou seja, já há ali qualquer coisa que incomoda. E talvez seja como diz o Deleuze, não há... As revoluções sempre falham, por isso é que a gente tem que estar sempre em devir revolucionário, ou seja, a gente está sempre atentos e atentas. Então acho que este texto é uma modesta contribuição a dois pensamentos. O primeiro pensamento é que a instituição chamada coreografia passa por um reformatamento do espaço e do tempo que é igual ao reformatamento do espaço e do tempo que o Newton estabelece, que o próprio Newton sabia que era artificial, mas que toda a gente que depois vem atrás dele passa a ter como se fosse natural. Então, eu acho que se a dança tenta fazer alguma coisa do ponto de vista de uma política, ou de uma ética, ou de uma crítica, para usar essa palavra, ela tem que repensar o que é natural nela. É natural estarmos sempre a dançar dentro de um estúdio durante 50 minutos? Citas o Davi Pontes quando ele diz que quem escreve dança e quem dança escreve. No entanto, aprendi contigo, a partir de um outro texto teu, que a coreografia é um aparato de captura, designação que se refere à história da dança ocidental na sua relação com a escrita do movimento e, como tal, de representação do corpo, precisamente como conjunto de deslocações que acontecem num espaço vazio dado a priori. De modo que a questão que coloco é se a crítica coreopolítica da dança ocidental não é necessariamente a crítica ao próprio projeto coreográfico da modernidade, neste caso específico, enquanto abstração dos corpos e do movimento pela escrita. Pois é, mas olha, claro, a coreografia é um aparato de captura mesmo. E o que é que ela captura? A primeira coisa que a coreografia captura é a própria dança. Ela captura a dança, sempre existe com esse ou com outro nome qualquer, do ponto de vista antropológico, planetário, pelo que se sabe, uma coisa que talvez se víssemos seres ocidentais, falando em português, olhássemos para aquele fenómeno, diríamos, é uma dança, estão a dançar. Isso sempre existiu, mas existiu fora dos teatros, fora dos prédios. E o que a coreografia faz, eu passo a vida a falar disso porque é tão incrível que exista tal documento histórico, que é o livro do Foyer, Coreografia de 1700, que diz a condição primeira da coreografia, antes de tudo, antes do corpo, é um quadrado branco vazio. E esse quadrado ele vai chamar de teatro. Esse é o primeiro aparato de captura. Captura-se a dança do social e do mundo para colocá-lo dentro de um quarto vazio. É incrível, é a primeira coisa. É um quadrado branco. E depois, o segundo desenho, quando se introduz o corpo, é um hieroglifo rodeado de letras, mas que tem uma forma de um semicírculo que também é oco e plano, bidimensional. Ou seja, dentro do quadrado vazio, a dança que estava no mundo vai passar a existir sob o nome de coreografia e depois vai chegar um corpo dentro desse quadrado vazio, que também é uma coisa vazia, que no caso é um semicírculo vazio, para dentro desses dois vazios a coreografia poder existir. Então essa escrita, ainda sem palavras, depois o Foyer vai desenvolver um método que podemos chamar de escrita, no sentido em que fazes desenhos, né, no papel, que servem como uma espécie de mapa para a dança por vir. Então, antes da escrita já há uma outra prescrição, que é um confinamento. A dança é confinada. Talvez, assim, o aparato de captura é uma expressão do Deleuze e do Guattari, mas depois da pandemia do Covid dá vontade de dizer a dança é confinada. E quando ela é confinada se chama coreografia. A condição de possibilidade de algo chamado coreografia existir é o confinamento da dança num espaço homogéneo, vazio, sem ninguém, sem nada, sem história, sem nada, sem pó, sem nada. E dentro disso vai entrar um outro corpo que é igualmente vazio. E aí é que começa a coisa com Walter Benjamin. Ele diz, é preciso esse espaço vazio para uma coisa chamada marcha poder existir. Essa marcha é a marcha também da dança, enquanto arte autónoma da modernidade. Agora, dentro desse princípio de confinamento, o que é que acontece dentro das prisões? O que acontece dentro das prisões é uma vontade permanente de fuga.
E essa vontade permanente de fuga cria, mesmo dentro do espaço de maior confinamento possível, pequenos gestos de liberdade e de contra-confinamento e de contra-captura, mesmo nas prisões. Então, mesmo dentro do estúdio de dança que foi inventado como modo de extrair-se, vão continuar a existir modos de contra-poder. E por isso é que a escrita também serve como um modo de contra-poder. Existe uma escrita como forma de poder e existe a escrita como forma de contra-poder. A questão não é bem a escrita. A questão é a escrita conformada, ou a dança conformada, ou a coreografia conformada. É no sentido do comportamento que eu acho que temos de estar sempre a fazer as pequenas resistências, não é? E às vezes as grandes resistências. Porque uma coisa que a gente não pode nunca sucumbir é dizer, como a Margaret Thatcher dizia, there is no alternative. E é preciso ter outra alternative. E o que eu estava a querer dizer é que, neste momento, a alternativa tem que ser de tal maneira radical. Para usar uma expressão do Herbert Marcuse, ele usava a expressão The Great Refusal. E a Angela Davis usava Radical Refusal. Ambos em conversa um com o outro dos anos 60. Tem que ser de tal maneira radical que não é mais eu vou fazer agora uma peça de longa duração ou de pouca duração ou fora do circuito, ou quando só acontece uma vez, ou é efêmera. Todas aquelas ontologias da performance em relação à política que foram colocadas no início dos anos 90 até aos anos 2000, a efemeridade como resistência ao capital, que era a coisa da Peggy Phelan, a futuridade, que seria a queer turn, a volta queer que o José Munhoz coloca dentro da questão da performance, tem que ser ainda maior. E o que vem é um grito gigantesco, planetário, a dizer é preciso outras alternativas, e elas já existem. Existe um repertório de alternativas de vida aqui, já. E agora vou dizer uma coisa que também tem a ver com aquilo que tu disseste, que é o seguinte: o problema da arte, e esse aqui é o seu aparato de captura. Então, na coreografia, aquilo que tu falaste, eu já escrevi sobre isso e gosto muito dessa ideia, continuo a acreditar nela, que a coreografia é um aparato de captura que captura a dança e a confina. Dentro do confinamento existem sempre sistemas de fuga e de fugitividade e de possibilidades de outra coisa, mesmo dentro do confinado. Sabemos disso, por isso é que vemos peças extraordinárias dentro de um teatro. Mas eu acho que o aparato de captura da arte é o narcisismo. E a Lígia Clark já falava disso. Por isso que a Lígia Clark, nos anos 70, no início dos anos 70, quando a performance art e a body art começam a ser reconhecidas dentro do sistema das artes como uma possibilidade de um novo objeto, havia a pintura, havia o teatro, agora, body art, performance art, se calhar temos aqui um novo objeto, não é? Para ser curado, produzido, reproduzido, incluído em museus, não sei o quê, por aí fora. A Lígia Clark fez não quero isso, não vou participar, recuso, e acho que uma vez expulsou, foi lá um tipo qualquer, um alemão, um curador alemão, convidá-la para um grande evento nos anos 70, que seria assim, tipo a grande, sei lá, exposição de performance art, estava lá toda a gente, a Gina Pane e a Marina Abramovic, e todas, e ela pô-la a correr de fora de casa, tipo a pontapé. Porque ela dizia, isso não. Porquê? Porque a performance art vai fazer com que aquilo, o vetor de captura da arte, que é o narcisismo, ligado ao valor, não mais da obra de arte, mas agora o valor do próprio corpo do artista enquanto tal. E ela achava que isso seria amalgamar do capital na própria carne do artista. E isso é preciso resistir. Porque um artista não pode trabalhar para si próprio, ele tem de trabalhar para a obra por vir. E finalmente, para dizer duas coisas, a obra por vir faz pensar numa temporalidade que não tem muito a ver com o futuro. O Derrida tem uma distinção muito boa, acho eu, muito interessante, que é a distinção de futur e avenir. O futuro pertence aos calendários, certo? Ou seja, eu sei que o meu futuro diz que no sábado às 9h30 da manhã vou apanhar um avião para São Paulo. Esse é o futuro. Mas há o porvir. O que é que está aí? O que é que vem aí? A gente não sabe o que vem. Faço a mínima ideia o que vem aí. O que é que vai acontecer agora quando eu... Isso é coisa do Pasolini, não é? Pasolini, quando dá a última entrevista, não era a última entrevista de Pasolini.
E o Pasolini dá a última entrevista dele, fica sem título, despede-se do jornalista, telefona ao jornalista e dizer: já descobri o título, estamos todos em perigo, e passado 4 horas é assassinado. Então há essa diferença fundamental, o calendário que está por vir. O que está por vir a gente não sabe, mas é com o que está por vir trabalha-nos. E a gente acha que somos apenas calendário. E é por isso é que a questão do encontro passa a ser uma coisa super importante. Em tudo isso, o que é que o capital impede? Impede encontro. Ele facilita aquilo que em inglês se chama dates, appointments, não é? Facilita appointments, é ótimo. Agora com o iCal, então, é uma maravilha. O calendário da família, o calendário do trabalho, o calendário dos amigos, o calendário dos não sei o quê, blá, blá, é maravilhoso para ter os appointments, ninguém chega atrasado. Mas os encontros, como é que é? Se a gente ler toda a crítica dos intelectuais e ativistas de esquerda na passagem dos anos 60 para os anos 70, aquilo são textos que são escritos para nós, porque são textos, é uma espécie de profecia do tempo por vir. Eles estão a fazer uma crítica, o Debord, o Barthes, o Foucault, o Deleuze, o Guattari, Cixous, Angela Davis, está tudo a escrever, obviamente, para os seus contemporâneos, mas eles estão principalmente a escrever para nós. Eles são profetas de um tempo por vir. E estão-nos a avisar que vem uma coisa terrível. E ela já chegou. Não chegou em vida deles, chegou na nossa vida. Mas eles já sabiam que vinha aí, porque há uma lógica de vida que é implementada. E essa lógica de vida tem a ver com a articulação do desejo. O que é que se deseja hoje em dia? A autopromoção. Porquê é que se deseja a autopromoção? Porque não há mais nada. E porquê é que não há mais nada? Porque alguém nos disse, durante o neoliberalismo, que não há outra alternativa, como foi a de Margaret Thatcher. E além disso, ela disse: não existe sociedade, que é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém, de um quilombola, então ainda por cima, de assim dizer que não há sociedade ou comunidade, é uma coisa, e que só há famílias e indivíduos. A família, obviamente, patriarcal, nuclear, e indivíduos em competição. E isso entrou. As pessoas estão em competição. E é preciso sair dessa. É como se fosse uma outra lei natural. Há a lei da gravidade, a lei da competição, a lei do não sei quê. Não dá, não é possível. Então acho que tudo isso que eu estou a dizer e que estamos aqui a conversar, eu acho que ela conflui nessa ideia de que há outros modos de existir, e esses modos de existir têm uma relação com a coreografia, porque a coreografia ensina-nos, se ela tem uma coisa boa, ela ensina-nos repertórios de rearranjo de disposição corporal e de disposição intracorporal. E isso é uma forma de constituição de sociedade. Estivemos com André Lepecki, a quem agradeço a disponibilidade para a escrita, leitura e conversa. Em breve publicaremos novos episódios desta série de palestras, por isso, se quiserem saber mais sobre os próximos lançamentos, sigam os Estúdios Victor Cordon e a Associação Parasita nas suas redes sociais, websites e plataformas de streaming. Gostaria também de vos agradecer pela atenção e espero que se possam juntar a nós nos próximos episódios. É tudo por hoje, muito obrigado. Entendi como isso. Ela relaciona dança através da genética mais articulada.